Bem, continuando aqui, só corrigindo, tá? Aqui é a nossa parte 3 da aula de métodos abertos para a busca de raízes de funções. Então, continuando o que a gente falou na aula passada, o método de Milton-Rapson, embora seja um método muito prático, um dos mais utilizados para a busca de raízes de funções, ele tem um pequeno problema operacional, ou uma desvantagem operacional. Como ele trabalha com a derivada analítica da função, que a gente quer buscar a raiz, às vezes é mais complicado encontrar a derivada da função do que propriamente aplicar o método em si, tá? Então, como uma forma de contornar essa limitação, essa desvantagem do método de Newton-Raphson, a gente pode utilizar o chamado método da secante. Que qual é a solução que ele traz para um método de Newton-Raphson? Ao invés de trabalhar com a derivada analítica, ele usa a ideia de uma primeira derivada aproximada. Ele faz uma aproximação discreta da primeira derivada da função para simplificar o método de Newton-Raphson. Então, ao invés de a gente trabalhar com a expressão da primeira derivada analítica, a gente aproxima a primeira derivada a uma diferença discreta, como está mostrado aí. O f' de xi agora, ele vai ser aproximadamente o f de xi menos 1 menos f de xi dividido por 1xi menos 1 menos xi. Tá? Vejam que agora a gente vai precisar de dois pontos de partida para obter a derivada de f de x em relação a xi. Mas isso não significa que o método da secante é um método fechado. A grande questão é que agora, ao invés de trabalhar com um ponto de partida arbitrário, eu vou precisar de dois pontos arbitrários também para poder obter essa expressão aproximada da primeira derivada, certo? E aí, com essa expressão aproximada, a gente adapta a expressão do método de Newton-Raphson, tá? Onde tinha o f' de xi no denominador da expressão, a gente substitui por toda essa expressão aproximada e reorganiza a expressão. E aí como é que fica a equação matemática do método da secante? Fica desse jeito. Xi mais 1, que é a estimativa da nossa raiz, vai ser igual a um xi, que seria o nosso ponto de partida, menos quem? F de xi vezes xi menos 1 menos xi, dividido pela diferença f de xi menos 1 menos o f de xi. Tá? Aqui no gráfico fica claro que a gente precisa de dois pontos de partida, mas não significa que eles são intervalo de busca. É porque para eu determinar uma reta secante, que seria a aproximação da nossa primeira derivada, eu preciso estabelecer dois pontos sobre a minha curva. Apenas isso, tá? Então eu preciso estabelecer um ponto f de xi e um ponto f de xi menos 1, onde um segmento de reta passando por esses dois pontos vai cruzar o eixo do x na aproximação, né, uma nova estimativa da nossa raiz real, tá ok? Então, é somente isso que a gente precisa para trabalhar com o método da secante, certo? Só que aí é o seguinte, do mesmo jeito que a gente precisa dos dois pontos, assim como nos métodos fechados, a gente não precisa se preocupar em verificar, por exemplo, se o produto f de xi vezes f de xi menos 1, se ele é menor do que zero. Porque a gente não está preocupado em encontrar especificamente a raiz no intervalo xi, xi menos 1. Pode ver que aqui, ó, no nosso gráfico, eu não tenho uma mudança de sinal da função entre esses dois pontos. A única coisa que eu preciso é que esses dois pontos me definam uma região do espaço onde eu consiga passar uma reta secante, a nossa curva f de x. Tá ok?
Aí, para não ficar nenhuma dúvida, vamos explicar o seguinte. O método da falsa posição, ele trabalha de maneira muito semelhante ao método da secante. O que é que o método da falsa posição fazia? Ele buscava uma reta que ligasse dois pontos, f de xi e um f de xi mais 1, ou um f de xl e um f de xu, certo? E quando essa reta ligando esses dois pontos cruzasse o eixo do x, a gente tinha ali a nossa falsa posição, tá? Que está demonstrado aqui, ó, no gráfico A, certo? No gráfico B, a gente tem uma coisa que o ponto de partida é bem semelhante, ó. A gente tem um f de xi menos 1 e um f de xi, estabelecendo também um segmento de reta, onde o XR, né, estimado é exatamente o XR inicial da falsa posição. Onde é que está a diferença? A diferença está aqui, ó. A busca iterativa do método da falsa posição, ele continua estimando dois novos valores onde você quer achar a raiz nesse intervalo fechado. Enquanto que a maneira como o método da secante busca uma nova aproximação da raiz é totalmente diferente, certo? E aí qual o problema disso? O problema é que às vezes essa busca ela converge mais rápido, ou como é esse caso aqui, ó, deixa eu só limpar para vocês enxergarem melhor, o próximo ponto, ó, ele vai para longe da raiz. E aí você tem um problema da divergência. Então vejam, embora o método da secante ele precise de dois pontos arbitrários, né, que a gente não precisa seguir as mesmas verificações dos métodos fechados, e na maioria das vezes ele converge muito mais rápido do que um método fechado, em algumas situações, como a gente demonstrou aqui, ele pode divergir. Então, os métodos de falsa posição e da secante, embora partam da mesma ideia, na mesma condição inicial, por exemplo, né, eles podem partir de condições idênticas, mas o método de busca é totalmente diferente. Em um, a gente garante a convergência, embora ela possa ser mais lenta. No outro, a gente não garante a convergência, embora ele seja mais rápido quando converge, tá bom? Que é o que está aqui demonstrado, ó. Se a gente for comparar agora os métodos que a gente discutiu, bissecção, falsa posição, secante, Newton-Raphson, o que é que a gente observa logo de cara? Os métodos fechados, eles tendem a convergir de maneira mais lenta. A da bissecção é a convergência mais lenta de todos. Aí depois você vem falsa posição. E aí entre os métodos abertos, né, o método de Newton-Raphson tende a ter uma convergência um pouco mais rápida do que o método da secante. Qual é o grande problema que a gente tem que tomar cuidado? É que esse método e esse método, eles garantem a convergência, porque a gente está sempre trabalhando no intervalo fechado, que a gente verificou previamente utilizando a abordagem gráfica, qual é o intervalo que realmente tem pelo menos uma raiz, tá? Também não adianta você querer fazer uma busca no intervalo que você viu no gráfico, que não existe raiz nenhuma. E esses dois métodos aqui, ó, que a gente acabou de discutir, eles, embora converjam muito mais rápido, eles não garantem a convergência, certo? Então, moral da história, antes de você aplicar qualquer método para a busca de raízes, primeiro de tudo, faça uma análise inicial gráfica para verificar o comportamento da sua função, onde você quer encontrar uma raiz, e a partir daí você verifica o comportamento da sua função do ponto de vista matemático, para identificar, por exemplo, se a tua função não vai gerar nenhuma armadilha para nenhum dos métodos. E, na minha opinião, como sugestão, eu aplicaria pelo menos 2 ou 3 métodos
para verificar se eles, cada um à sua forma, convergem para o mesmo valor ou valor aproximado da raiz da função, tá bom? Mas, via de regra, métodos fechados convergem mais lentamente do que os métodos abertos, mas os métodos abertos não garantem a convergência que os métodos fechados têm na sua essência, tá ok?